Querem aqui que a gente transmita, mas nós vamos transmitir, mesmo assim, tá ok? Muito bem. O tema de hoje é sono, um presente de Deus. Deus realmente nos deu de presente o sono. Por que o sono é tão importante para a nossa vida, né? Para a nossa vida, para a nossa saúde? Nós aprendemos sobre o sono ou a dormir desde quando somos bebês, né? Aliás, antes de nascer, né? Se você fizer aí um ultrassom, você vai ver os bebês dentro do útero materno dormindo, né? Alguns bebês dormem já dentro do útero materno. E quando os bebês nascem, as mães já pegam no colo e já começam aí a cantar, né, algumas músicas. E algumas músicas aí para naná, elas são realmente verdadeiras músicas de terror, né? As letras são horrorosas, né? Nana neném, que a cuca vem pegar, papai foi para a roça e a mamãe foi trabalhar. Então, quer dizer, a pobre criança está sozinha, né? O papai foi para a roça bem longe e a mamãe está trabalhando, né? Então o bebê está sozinho. A outra música é Boi, 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 boi da cara preta, né? Pega esta criança ou esse menino que tem medo de careta. Também é assustadora a letra, porque um boi que vai pegar a criança, se ela tem medo de careta, imagina do boi, né? Muito mais. E a outra música ainda bem conhecida que as mães cantam, né, para as crianças é Bicho papão sai de cima do telhado, deixa esse menino dormir sossegado, que também é uma outra letra horrível. Mas então por que as crianças dormem quando os pais, as mães, os cuidadores cantam essas músicas para eles? Por quê? Eles dormem, os bebês dormem, não é por causa da letra da música, né? Porque a letra é horrível. Os bebês dormem por causa do ritmo, né? Dos movimentos repetitivos dessa mãe, né? Com esse bebezinho no colo, o balanço, né? Desta mãe e a melodia. As melodias são todas melodias calmas e repetitivas. Algumas mães cantam 10, 15, 20 vezes a mesma música para a criança dormir. Então a criança dorme por N motivos, né? Além de estar cansada, né? Ela dorme também por ouvir aquilo repetitivamente, né? Então as músicas, elas são importantes. Algumas pessoas têm dificuldade de aprender a dormir na infância. Elas vão levar isso para o resto da vida e vão ter problemas de sono mais para frente. Alguns distúrbios do sono ou transtornos do sono. Isso é importante, nós vamos falar daqui a pouco. Mas então significa que todos aprendemos a dormir na infância. Aprendemos a nos acalmar e a dormir. Então, primeiro, para dormir, você tem que se acalmar. É necessário um ritual para a gente dormir. E quem ensina esses rituais são os nossos cuidadores. Então, algumas mães colocam a chupetinha na boca, outras mães colocam uma fraldinha, né, um fedorzinho ali, um cobertorzinho, né, uma coisinha, e a criança fica ali e ela balança. Tem criança que dorme enrolando o cabelo da mãe, cheirando uma roupa da mãe ou do pai. Então, assim, com um bichinho de pelúcia, um animalzinho. Então, assim, isso é interessante, né? A gente está atento. Desde criança, nós temos um ritual. O baninho, né? É a música, o balanço, o escurinho, e aí você pega no sono. Quando nos tornamos adultos, temos a tendência a desprezar esses rituais. Mas esses rituais são, assim, indispensáveis para nos ajudar a pegar no sono. E o sono é uma atividade fisiológica necessária, vital. As pessoas que não dormem, elas adoecem. Adoecem fisicamente e adoecem mentalmente, além de vários outros problemas que a gente vai pensar daqui a pouquinho, tá bom? Então, o ser humano, ele dorme bastante. Ele dorme mais ou menos 1/3 da vida dele dormindo. Então, uma pessoa de 70 e poucos anos, ela já dormiu uns 25 anos da vida dela, né? Em horas, se a gente fosse imaginar. E durante esse sono, o indivíduo, existe aí a manutenção da energia, né, prolonga a vida, né? Então é importante dormir para que o indivíduo tenha uma vida saudável, com qualidade de vida.
Existem, então, dois estágios no ser humano. O estágio da vigília, né, que é o estado que nós estamos aqui acordados, né, e o estado do sono. O estado da vigília, ele é aquele estado que você está com a sua mente, o seu cérebro funcionando a todo vapor, existe uma grande atividade psíquica, né? Eletroquímica no corpo inteiro, os olhos estão atentos, a boca, todos as sensações e os estímulos do ambiente são respondidos de forma voluntária. Então eu ouço alguém me chamar Gilma, eu já olho, então voluntariamente eu olho. Então isso é o estado de vigília. Então cuidamos do corpo, de nos manter em pé, respondemos, pensamos, andamos, falamos, raciocinamos, criamos, elaboramos coisa, planejamos, tudo isso em estado acordado, quando nós estamos acordados. Agora, é claro que o estado do sono já é um estado mais, digamos assim, diferente, especial. É um fenômeno, mas é um fenômeno que ocorre com regularidade. Eu diria assim, dormir é como um concerto musical, sabe? O maestro, ele vai regendo, que é o cérebro, e todos os instrumentos vão tocando, né? Então, tal instrumento, tal instrumento. E quando você entra no sono mais profundo, é como se ficasse só o pianinho ali tocando, né? Quer dizer, o cérebro mantém só a vida, né? Mas o resto tá tudo, digamos assim, funcionando de uma forma mais lenta, mais devagar, com economia de energia, porque o cérebro está cuidando de se refazer, né? Nós vamos ver aqui, são várias outras funções que ele executa durante o sono. E para que ele faça isso, é necessário que você durma, que os seus olhos fechem, que o seu corpo relaxe, para que ele cuide dessa outra parte, você precisa estar dormindo, digamos assim, com a consciência bem rebaixada, né? Rebaixamento da consciência. Então, existem duas fases do sono, o sono REM e o sono não REM. O sono não REM é dividido em 4. Então, o primeiro estágio é aquela sonolênciazinha, né? Ela é bem curtinha, é de 2 a 5% só do tempo do sono. Então, é aquela piscadinha assim, você vai deitar na cama, você... aquele minutinho ali, aqueles segundos, às vezes minutos, entre você sair da vigília para o sono, essa é a primeira fase. Normalmente a gente entra nela uma vez só, se você não acordar à noite. Agora é óbvio que se você acordar, sei lá, vai no banheiro fazer xixi, criança chorou, barulho na rua, moto, aí você vai acordar e toda vez que você acordar, você tem que passar pela fase 1 do sono não REM. Então a fase do sono não REM, ela é importante, mas ela só pode ocorrer à noite, né? Na hora que você vai dormir, né? No escuro, tal, com tranquilidade. Se você faz isso durante o dia, ela pode ser perigosa. Mas você está dirigindo, aí tem a fase 1, pronto, bate o carro, né? Ou você está, sei lá, executando alguma coisa, um trabalho com uma máquina, e aí você entra nesse estágio 1, é como se você piscasse, né? Entrasse em estado de sonolência. Isso pode ser muito perigoso. Então, passou do estágio 1 do sono não REM, você vem para o estágio 2, que é o início do sono, né? Que é aquele sono intermediário. Ele é facilmente acordado, né? Então, assim, um barulhinho, alguém tocou, mexeu, virou na cama, você já acorda e dorme de novo, vira de novo. Esse é o estágio 2. Mas nós passamos de 45% a 55% da noite nesse estágio de sono. Então, quer dizer, é um sono leve. Mas o terceiro estágio do sono não REM, ele é muito importante, que é o estado de um sono mais profundo, onde as ondas eletromagnéticas elas são mais lentas e as funções metabólicas ocorrem de uma forma espetacular. Então, assim, ocorre uma divisão celular, produção do hormônio do crescimento, né? Então, nessa fase 3, os hormônios do crescimento surgem aí, ó, o cérebro manda, né, a pessoa crescer, e o crescer não é só crescer em tamanho, mas é crescer mudanças celulares também, divisões celulares. A atividade cardíaca diminui,
a respiração fica mais leve, os músculos relaxam. Aqui é a hora que você baba. Sabe, você abre a boca, baba, escorre, deixa cair as coisas, né? Você tá segurando alguma coisa, cai, né? Despenca a cabeça, encosta na pessoa no ônibus, né? Sabe aquela cena que eu acho que todo mundo já teve, né? Você tá no ônibus ou no metrô, aí cai do lado. Você entrou aí no estágio do 2 para o 3, né? Então, a atividade cardíaca diminui, normalmente a temperatura corporal também diminui, que normalmente a gente fica com frio, puxa um lençol ou encosta em alguém, né? Então, essa é uma fase importante, né? Essa fase 3, o estágio 3. Normalmente, nesse estágio, a pessoa ela se desliga do ambiente real, né? Ela é como se ela morresse, né? Assim, ela apaga, né? Não é um morrer de verdade, ela apaga, ela perde a consciência, né, do ambiente. E depois desse estágio 3 vem o estágio 4. Então, do sono não REM é o estágio 1, que é só a sonolência, estágio 2, que é um estágio assim intermediário, que ocupa bastante tempo do nosso sono. Depois vem o estágio 3, que é as trocas metabólicas, os hormônios do crescimento, calmantes e outras substâncias químicas que caem no corpo que dá acalmada. Aí vem o estágio 4. O estágio 4 é um sono bem profundo. Aqui, nesse período, as pessoas podem sonhar também. Há um relaxamento muscular bem grande, né? As pessoas ficam bem assim entregues, né? Aos sonos, né? Aos sonhos também. E ele ocupa de 10 a 15%. Essa fase do sono ela é muito importante, porque o indivíduo ele descansa nessa fase aqui. Mas passando do sono não REM, nós vamos entrar no sono REM. O sono REM é o mais importante, é a fase mais importante da noite. Só que ela só entra depois de, sei lá, ela só dura 20 minutos em média. Mas ela é a mais importante da vida do sonho, né? Da parte do sonho. É o período em que a pessoa sonha, né? Ela tem os sonhos muda muito o corpo da pessoa e os exames do eletroencefalograma quando a pessoa entra no sono REM. Lembra que a temperatura baixa, o batimento cardíaco diminui e a pessoa fica bem relaxada, muscular, né? O músculo fica bem relaxado. Na fase do sono REM, o coração bate mais rápido, a respiração acelera mas os músculos continuam relaxados. Essa é a fase em que a pessoa está sonhando. O REM, ele é caracterizado pelos movimentos oculares. Os olhos mexem na horizontal, na vertical e circulares, né? Então, se você vê alguém dormindo profundamente, uma criança, né? Ou até os animais também, se você tem um cachorrinho, você vai ver que quando ele está dormindo, os olhinhos das crianças, elas mexem, você consegue ver o movimento dos olhos. Algumas crianças dormem com o olhinho meio aberto, os olhinhos ficam mexendo para lá, para cá, para cima, girando. Por quê? Significa que ela está na fase do sono REM. E por que o sono REM é tão importante? Porque é a fase em que a pessoa realmente descansa, ela relaxa, há uma grande liberação de hormônios. Para que hormônio? O hormônio é importante para tudo, tudo, né? Só que a pessoa, para entrar no sono REM, ela teve que passar pela fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, e aí ela entra na fase 5, né? Que seria o sono REM. Se a pessoa foi interrompida antes, se ela acordar antes, ou se ela dormir muito pouco, essa fase REM é prejudicada. A pessoa às vezes não entra nem na fase REM ou passa rapidamente por ela, já levanta e aí ela não descansa. É aquela pessoa que dormiu, mas não descansou, né? Porque ela acorda e aí ela tenta dormir de novo, não entra no sono REM, acorda de novo, entende? São pessoas que têm dificuldades de conservar o sono, né? Então, o movimento dos olhos são rápidos, a pressão arterial aumenta nessa fase, o batimento cardíaco, a respiração aumenta, porque a pessoa está sonhando e ela é muito importante para a saúde mental, né? Então, assim, para o indivíduo ser saudável mentalmente, ele precisa dormir profundamente e entrar no sono REM sempre. As pessoas entram no sono REM 2, 3 vezes à noite. Então, você pode falar assim, eu não sonhei,
você sonhou. Todo mundo sonha, né? Então, mas eu não lembro. Você pode não lembrar, porque antes de você acordar, com a entrada de luz ou ambiente, algum estímulo do ambiente, você foi para a fase 2 do sono não REM. Aí você acordou. Lembra que essa fase 2 é um sono mais leve, né? Intermediário, né? Fácil de acordar. E aí você não lembra, porque o sonho não acontece na fase 2, ele acontece na 3, 4 ou no sono REM, né? No período do sono REM. Então, assim, os sonhos, eles são muito importantes. Já existem muitos estudos que falam sobre o sonho. Eu sonhei com monstro, eu sonhei caindo, eu sonhei voando, eu tive um sonho horrível, eu sonhei com perseguição, eu assisti um filme de terror, aí eu sonhei com isso, com aquilo. Então, assim, o sonho, ele é, digamos assim, acionado por conteúdos diurnos. Uma série de coisas que acontecem durante o dia que faz com que a sua memória pegue essas imagens reais ou irreais que você criou em algum momento da sua vida, que está lá armazenado no seu inconsciente, e na hora que você entra no sono REM, ela mistura tudo isso. Coisa do passado, coisa do presente, uma imagem que você viu há muito tempo, algo que você pensou, algo que você leu e imaginou, criou uma imagem mental, você nem viu aquilo, mas você leu sobre aquilo, alguém contou para você, o seu cérebro criou aquela imagem, guarda, na hora do sonho vem tudo isso. Então, o sonho, ele é desejo, né? Ou medo, ele é prazer, ele é regido pelo princípio do prazer, ele é atemporal e amoral, isto é, você pode sonhar com coisas imorais, não tem problema, pode sonhar qualquer coisa, a gente não escolhe o que sonha, né? É o inconsciente que pega. Agora, é claro que se você vê muitas coisas violentas durante o dia, vê cenas horríveis durante o dia, tragédias, você tem uma probabilidade maior de sonhar com esse tipo de conteúdo à noite. É claro que não é lógico, você não vai sonhar exatamente aquilo, você vai interpretar, na hora que você for lembrar, o seu cérebro vai filtrar isso que estava no seu inconsciente para poder você conseguir verbalizar. Não sei se vocês entendem, né? Mas assim, o sonho é muito complexo. Freud estudou sonho, muitas pessoas estudam sonho, mas o sonho, eles não devem ser interpretados assim de forma... Isso é uma coisa muito... é um outro terreno, né? Um terreno bem cuidadoso para se entrar. Mas o importante é você alimentar os seus olhos, os seus pensamentos com coisas boas durante o dia, para você ter sonhos agradáveis à noite também, né? O sono REM, ele diminui conforme a idade da pessoa. Um bebê, ele passa 80% da vida dele de sonho no sono REM. Isto é, aquele sonho mais importante, né? O período mais importante e revigorante. Mas os idosos, eles ficam apenas 10% do sono deles é no sono REM, isto é, por isso que às vezes o idoso, ele cochila durante o dia. Ele fica sempre dando cochiladinhas. Por quê? Porque à noite ele não entra no sono REM com tanta frequência. Porque ele acorda várias vezes à noite, né? Então, as fases do sono, elas só foram estudadas durante muitos anos. E só foi possível identificar as 4 fases do sono não REM e a fase REM com eletroencefalogramas e vários outros exames, polissonografia, eletroencefalograma, eletromiografia, submetoniana, eletrooculograma. Então, todos esses exames foram feitos para identificar, em várias regiões, colocando eletrodos, né, em várias partes do cérebro, para identificar qual é a área do cérebro que está ativada, e assim os cientistas entenderam, né, como que funciona o sono. Muito bem, ainda dentro do sono REM, existe uma coisa muito importante, que é o aprendizado e a memória. Como assim? Você só aprende as coisas se você tiver memória, né? Porque é a memória que faz você se lembrar aquilo que você já viu e entender, compreender aquilo. Então, se você não entra no sono REM, a sua memória é prejudicada. Por isso os idosos têm dificuldade com memória de curto prazo, né? A memória fica totalmente prejudicada. Então, para você dormir legal, você precisa ter baixa luminosidade, porque a melatonina só é produzida no escuro, né? Que é a melatonina que ajuda o indivíduo a pegar no sono.
ok? Então, nada de eletrônicos e luzes antes de dormir, para que você consiga dormir bem. A memória, então, ela ocorre no sono REM. São 4 processos da memória. Primeiro, você vê um estímulo, né? Tem um estímulo externo, digamos assim, sei lá, você vê uma placa, você lê uma frase com uma informação interessante, você vê alguém fazer uma coisa, você acha interessante, e aí a sua memória, o seu cérebro vai lá nos seus arquivos e diz, não, isso você não sabe, isso você precisa guardar. Então, o que o cérebro faz? Codifica. Ele pega essa informação e aí ele vai para a segunda fase, né? Para o segundo processo, o armazenamento. Aí ele guarda o armazenamento e aí ele consolidifica essa informação. Então, primeiro, ele capta do ambiente, que é a codificação da memória, né? do estímulo externo. Depois, ele armazena esta informação, ele guarda. Por exemplo, alguém te ensinou a dirigir. Primeiro você põe a mão, você vê o professor, né, o pai, marido, sei lá, alguém te ensinando a dirigir, fazendo os movimentos com a mão, volante e tal. Então, cognitivamente você sabe, mas aí você observa aquilo, o seu cérebro vai codificando isso, aí ele armazena essa informação e aí ele solidifica. Só que para solidificar essa memória, você tem que dormir. Se você não dormir, a memória vai se perder. Sabe aquelas pessoas que você ensina uma coisa, no outro dia ela não sabe nada, aí você ensina de novo, ela não lembra de nada, aí você ensina outra vez, entende? Pessoas que têm dificuldade para dormir podem ter problemas de aprendizagem, né? E a última fase dessa memória, o último estágio desse processo, é o de evocação. Você tem que ter uma habilidade neural para evocar essa informação. Você viu, armazenou, consolidificou, quer dizer, cristalizou isso na memória, mas além disso, você precisa ser capaz de evocar, isso é, resgatar essa informação. Então, se você não for capaz de resgatar, você não memorizou, você não sabe, né? Então, essa memória, ela pode ser implícita ou explícita, de curto prazo ou de longo prazo. De curto prazo é quando você, sei lá, vai chamar um Uber, por exemplo, né? Aí você vê a placa do Uber. Ai, gravou, mas depois que você entrou no Uber, 5 minutinhos, acabou a viagem, alguém pergunta, qual é a placa do Uber? Você, não lembro. Por quê? Porque o seu cérebro sabia que aquela informação não era importante. É uma memória de curto prazo. Quem tem, há pessoas que têm uma memória que nunca esquecem, essas pessoas sofrem mais, é um transtorno. Tá? Então, e a memória de longo prazo, ela só ocorre quando a gente dorme bem, descansa, aí essa memória é cristalizada, consolidificada. E dentro dessa memória seletiva, pode existir uma memória implícita, quer dizer, eu guardo aquilo de uma forma inconsciente, é quase que muscular, eu lembro disso de uma forma assim, é como se a minha mão fizesse as coisas, eu nem paro para pensar, eu faço automático. Né? Então, é uma memória muscular já, né? A gente consegue andar de bicicleta sem pensar, dirigir sem pensar, porque já se tornou uma memória muscular também, tá? E também existe a memória implícita, né? Explícita, que é aquela memória consciente, que eu quero guardar, eu quero memorizar, então eu vou estudar para a prova, eu pego, leio, quero gravar, leio, repito. Então, essa é uma memória bem, eu quero evocar, consolidificar, né? Armazenar essa informação. Mas existem, é claro, alguns transtornos ou distúrbios do sono. Existem, assim, vários, não vamos falar sobre eles. Hoje nós tivemos aí um problema no começo, para começar, mas assim, a gente pode falar sobre isso no outro dia com calma. Mas os transtornos do sono são vários, da insônia, por exemplo, indivíduo que não consegue dormir, 10% da população mundial tem problemas de insônia. Quais são as causas da insônia? Vários. Remédios, drogas, café, álcool, neurolépticos, né? Alguns remédios que toma, corticoides também pode prejudicar o sono, a insônia. Algumas doenças, né? Ansiedade, problemas psiquiátricos ou psicológicos também. O ambiente barulhento também pode atrapalhar nisso.
né? Além disso, também existe, por exemplo, a hipersonia, que é o indivíduo que tem muito sono, ele vive cochilando, né? Ele necessita de mais de 12 horas de sono. Então, assim, é complicado, né? O indivíduo tem uma qualidade de vida prejudicada. A apneia, né? Que é quando o indivíduo acorda várias vezes à noite e aí não descansa, né? Porque ele não entra no sono REM, ele entra na terceira fase e já acorda. Às vezes, na segunda fase do sono não REM, ele já acorda. A narcolepsia, que é uma doença grave, a narcolepsia é quando o indivíduo dorme de repente em qualquer lugar. De manhã, de tarde, de noite, ele está dirigindo, dorme, está escrevendo, dorme, está em pé, dorme, está cantando, dorme, comendo, dorme, qualquer hora ele dorme. Então isso é grave, tem que ser tratado. Existem também alguns transtornos do sono ligados ao comportamento, à parte motora, né? Então, por exemplo, sonambulismo, né? Que é um transtorno do sono comum. A pessoa anda, senta, fala, come, abre a geladeira, faz um monte de coisa, vai no banheiro dormindo. Existe também o terror noturno, que é muito comum entre as crianças de 3 a 7 anos, pode ter terror noturno. Terror noturno também ocorre após um trauma grave, né? Pode ser pós-traumático, né? Após um trauma muito grave, o indivíduo pode ter esse terror noturno. Então ele acorda gritando, chorando, muito ansioso e não se lembra no dia seguinte de nada que aconteceu. Os pesadelos a gente não chama de transtornos do sono, mas eles são muito presentes. Existem aí, a psiquiatria estuda bastante, a psicologia estuda bastante essa questão dos pesadelos. Dizem, né, alguns estudiosos que são assuntos, problemas que a pessoa deve resolver e não consegue resolver, angústias mal resolvidas, maltratadas, e aí o cérebro fica sempre voltando naquele assunto. Como, por exemplo, um indivíduo que foi na guerra, um assalto, então ele tem pesadelos sempre sobre aquilo, ele sonha várias vezes, porque aquilo foi tão traumático que o cérebro sempre pega aquele conteúdo, né? Sempre busca, resgata, evoca aquele conteúdo, né? 1/3 da população mundial sofre com problemas de sono. É muita gente, né? Existe relação entre o sono e a saúde mental? Sim. Pessoas saudáveis mentalmente dormem bem, né? E pessoas que têm problemas emocionais muitas vezes não dormem bem. Pessoas estressadas, né? Pessoas aí bipolar, tem problema de sono, principalmente as ansiosas, quem tem pânico, quem tem fobia, né? Às vezes a pessoa tem até uma crise de ansiedade dormindo mesmo, né? Então isso é importante também. Existem problemas quando você não dorme, a privação de sono, ela é muito preocupante, né? Ela pode desencadear uma série de problemas no indivíduo, problemas emocionais mesmo, né? Por exemplo, o estresse. A pessoa está muito estressada, ela não consegue dormir e porque ela não dorme, ela fica mais estressada. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? E a ansiedade também. O indivíduo, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Aí ele não consegue dormir. Ele fica se mandando dormir, aí ele não dorme. Então, eu vou dar aqui umas dicas, né, de higiene do sono, né? A higiene do sono é um processo que é feito muito interessante. Vários profissionais ensinam a fazer. Então, primeiro, o indivíduo precisa se programar para dormir de 7 a 8 horas, né? Esse é o ideal. Tem pessoas que precisam de menos sono, outras de mais horas de sono. Então, aqui em casa, por exemplo, meu esposo, 5 horas de sono para ele tá bom. Para mim, 8, 9... Olha, para mim acordar cantando igual passarinho é 9 horas de sono. Eu ia ficar bem feliz, 8, 9 horas. Aí eu acordo feliz, né? Bem assim, satisfeita, né? Então, primeiro, manter os horários regulares, tanto para dormir como para acordar. Então, isso é importante. Segundo, não fazer siestas durante o dia, se você é adulto, é lógico. Então, se você fica cochilando durante o dia, pegando soninhos durante o dia, isso vai prejudicar seu sono à noite. Isso eu estou falando para quem tem dificuldades para dormir, tá? Se você não consegue dormir, você fica na cama, vira, não consegue dormir, levanta.
Levanta, bebe água, faz um alongamento, vai no banheiro e aí volta a dormir. O levantar faz com que o seu cérebro entenda que você levantou, acordou e aí começa o processo tudo de novo. Você vai para a cama e ele começa, fase 1 do não REM, fase 2, fase 3. Aí você deve realizar algum tipo de atividade, não deve realizar nenhum tipo de atividade na cama. Então tem gente que faz coisas na cama, trabalha na cama, come na cama, assiste TV, não é legal. A cama é para dormir. Não usar bebidas estimulantes antes de dormir, como café, Coca-Cola, chá, né? Essas coisas estimulantes. E até, dependendo da pessoa, se for muito sensível, até condimentos, né? Alimentos, não comer muito antes de dormir, né? Não ingerir bebidas alcoólicas antes de dormir. Você pode fazer um alongamento antes de dormir, tomar um chazinho morno, um baninho morno também. Cuidar para que o ambiente esteja bem assim, escurinho, confortável, né? O travesseiro bem confortável, né? Tem gente que quer dormir num lugar bem duro, né? Cada um tem que achar ali o seu cantinho, né? Já viram gatinho, né? Quando vai afofando a cama assim para dormir, então ele vai se ajeitando, fica girando, girando, girando até achar o melhor lugar ali para ele dormir. A gente tem que fazer assim também, né? Puxar o cobertorzinho ou o lençolzinho, o que for melhor. Evitar ruídos e principalmente luz. Não se esqueçam que a melatonina só entra na corrente sanguínea no escuro. Então, se você só apaga as luzes 1h da manhã, 2h da manhã, a melatonina só vai, né? Só vai começar a funcionar depois desse horário. E aí, daqui a poucas horas depois, você já tem que levantar. Então, é importante desligar tudo antes. Se você ainda não conseguir dormir, fazer uma leitura, ouvir uma música tranquilinha, um banhinho, manter os pezinhos aquecidos, se você mora num lugar muito frio, fazer diálogos internos, pensar um pouquinho sobre você, agradecer, né? Gratidão, a gente já falou isso em outras lives. E orar, né? Conversar com Deus é bom, porque aí acalma, né? Você descansa, né? Você relaxa, né? Mais prazeroso, tá bom? Então, quais são os benefícios de se dormir bem? Concentração, atenção, aprendizagem, tomada de decisão, criatividade, habilidades sociais e bem-estar geral. Então, quem dorme 7, 8 horas, ele se concentra mais, portanto, ele aprende mais. Se ele se concentra mais, ele tem atenção e ele consegue tomar decisões sábias. Emocionalmente, ele é mais estável, menos irritável. Habilidades sociais, porque ele está tranquilo, ele dormiu bem, está bem-humorado, né? E o bem-estar físico, ele se sente revigorado. Quem não dorme bem, tem um mau humor, né? Estressado, fica com raiva, irritado, nervoso, impulsivo, pode jogar as coisas, quebrar as coisas, né? Ele fica cansado e ele pode ter vícios, desenvolver vícios, né? E ser muito impulsivo. Inclusive, há estudos que dizem, né, que quem não dorme bem pode ficar obeso, né? Muitas pessoas que têm trabalhos noturnos, né, que passam a noite acordada, às vezes pega um peso, pega 10 quilos, 15 quilos, depois que começa a trabalhar à noite. Então, gente, o sono é importante. Ele é revigorante, ele é um presente de Deus. Deus deu sono pra gente como assim uma dádiva. Olha, meu filho, durma, descanse, que isso vai te fazer bem, vai fazer bem pro seu corpo, pro seu emocional, né? Antes de dormir, converse comigo e dorme nos meus braços. A Bíblia também fala do sono. E eu separei aqui, nesses minutos aí finais para a gente conversar, o tipo de cristão e o sono dele, né? Então vamos lá. Primeiro, eu separei 5 tipos de cristão, 5 tipos de sono do cristão, né? Então, o sono do desobediente, né? Digamos aí que é o Jonas 1:5, né? O Jonas. O Jonas. Então, assim, Jonas, o que aconteceu? Deus mandou ele ir para um lugar, né? O Jonas da Bíblia. Deus mandou ele ir para Nínive falar sobre arrependimento e o que ele fez? Entrou no navio e foi para outro lugar.
e chegou no navio, ele dormiu e roncou lá no porão do navio, né? Então, o sono do desobediente, ele não é tranquilo, ele não é perfeito. Quando ele acorda, tem um caos ao redor dele, foi o que aconteceu com Jonas, né? Quando ele acordou, estava um alvoroço, todo mundo, de quem é a culpa? Os deuses estão revoltados conosco. E Jonas disse, eu sou o culpado, né? Me joguem no mar, né? Então, esse é o sono desobediente. Mas enquanto Jonas dormia, Deus também deu coragem para ele, né? E ele assumiu, né, aquilo, ele acordou e disse, não, eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Deus enviou um grande peixe, engoliu ele, vomitou ele em outro lugar. Então, Deus dá para nós, né, mesmo para o desobediente, né, o que ele precisa enquanto ele dorme, né? E ele acorda disposto a mudar. Existe também o sono do desânimo, do desanimado, né? Tem cristão que é desanimado aí, talvez como Elias, né? Estava lá desanimado, né? Deitou, começou a resmungar, chorar, reclamar da vida, né? Isso está em 1 Reis 19, de 1 a 7, você encontra ali a história de Elias reclamando, né? Desanimado, e aí ele dormiu. Quando ele acordou, Deus disse, levanta, come, pois a tua caminhada é longa, né? Então, Deus providenciou aquilo que Elias necessitava enquanto ele dormia. Então existe o sono do desanimado também. Mas tem o sono do desviado, né? Juízes 16, 17, a gente falou no outro dia aqui, quando a gente falou sobre paixão, a paixão, o amor, a paixão. E ao falar sobre isso, a gente contou a história de Sansão. Sansão, ele teve aquele sono do desviado, né? Ele dormiu nos braços de quem? Da Dalila, né? Nos braços delicados, né, do diabo, né? Dormiu lá, se entregou, né? Foi cedendo aos poucos, acabou dormindo com o inimigo. Não durma com o inimigo, é muito perigoso, né? Se você dormir com o inimigo, você pode não acordar, né? Você pode morrer durante o seu sono. Então, cuidado aí com o que você acaricia antes de dormir, né? Os cabelos de Sansão foram cortados, as forças foram retiradas dele, né? Tudo ele perdeu enquanto ele dormia com o inimigo. Então, esse é o sono do desviado. Existe o sono do preguiçoso também, né? Ali, quando Jesus estava no Getsêmani, né? Um pouquinho antes de ser levado para julgamento e crucificado, Jesus estava angustiado e ele chamou-lhe os discípulos e falou, orem comigo, por favor, orem comigo. Enquanto Jesus estava orando, né, para que desse força para ele, força para os discípulos. Quando ele voltou, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo, né? Então esse é o sono do preguiçoso. Jesus foi lá e falou, orem comigo pelo menos 1 hora, vocês não conseguem orar comigo nem 1 hora? Jesus foi lá, quando voltou, estavam dormindo 3 vezes, né? Então esse é o sono do preguiçoso. Deus dá pra gente enquanto a gente dorme, né? E Deus deu força depois para os discípulos em outro momento, né? Mas existe o sono do fiel, né? O sono do fiel é o sono de Pedro, né? Eu gosto de pensar aqui, está em Atos 12, de 1 a 3, vocês encontram ali o relato de Pedro, né? Pedro foi preso, tinha um soldado de um lado, um soldado do outro lado, ele estava preso, né? Ele colocou sua capa no chão, provavelmente ele dormiu sentado ali, né? Com aqueles 2 soldados do lado, e ele dormiu tranquilamente, né? Dormiu de uma forma gostosa. Eu imagino ali Pedro, antes de dormir, fazendo a oração, né? Senhor, abençoe esse soldado. Como é seu nome? Falou, não? Como chama sua esposa? Seus filhos? Né? Orando por ele. Senhor, abençoe ele. Esse outro aqui, orando pelo outro, né? Então, eu imagino que Pedro, ele dormiu tranquilo, ele dormiu nos braços de Deus, né? Ele foi um sono fiel, né? De um cristão fiel. E ele, com certeza, ele abençoou ali aqueles soldados ali que estavam do lado dele. E quando ele estava dormindo tranquilo, um anjo apareceu na cela, acordou ele e disse, levanta, levanta, quebrou as correntes, põe as sandálias nos seus pés, calça as sandálias, põe a capa e vamos sair, né? Então, esse é o sono do fiel. Que tipo de sonho você está tendo, né? Você está no sono do desobediente? Você está no sono do desanimado?
Você está tendo o sono do desviado, como Sansão? O sono do preguiçoso, que não aguenta nem um pouquinho, né? Você é daquele tipo que vai orar, fica 2 minutinhos e acorda, Senhor, continuando o sono, a oração e dorme de novo, né? Você é o sono do, ou você tem o sono do fiel cristão, né? Se você é fiel a Deus, não temas, né? Davi diz assim, em paz me deito e dormirei, pois só Tu, ó Senhor, me faz repousar em segurança. Salmos 4, versículo 8. A gente deve sempre se deitar nos braços do Pai, pedindo para Ele para nos dar força, nos dar coragem, energia, né? Agradecer a Ele pelo dia, né, que nós tivemos, pelas bênçãos que nós recebemos e pedir que Ele nos dê uma boa noite de descanso e de repouso. A gente sempre deve entregar a nossa vida a Deus, né? Em Efésios 5:14 diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo o iluminará. Salmos 3:5 diz, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Então durma tranquilo. Há algumas pessoas que têm problemas emocionais que não conseguem dormir. Não dormem porque não confiam, né? Não se entregam. Entrega a Deus, a gente não consegue, porque o sono, dormir é um morrer, é morrer um pouquinho, né? É apagar, é confiar, né? E se você não faz isso, se você não se entrega a Deus, não confia que Ele vai velar por você, que Ele vai te proteger, que Ele vai cuidar enquanto você está dormindo, você não relaxa, você não apaga, você não desliga, fica sempre esperto, atento e não relaxa o corpo, né? Então, vamos fazer os rituais do sono, vamos entregar nossa vida a Deus e ter o sono dos fiéis, né? Acreditando que Deus vai cuidar de tudo e que por mais que as coisas ruins possam acontecer na nossa vida, Deus sempre vai estar ao nosso lado. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e eu convido você a orar neste momento comigo, tá bom? Feche os seus olhos. Querido Pai de amor, querido Deus, querido Paizinho, muito obrigado, Senhor, por esse presente tão precioso que é o sono. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de dormir todos os dias. E agradecemos porque confiamos que enquanto estamos dormindo, o Senhor está velando por nós. Os teus anjos estão ao nosso redor, o teu Espírito também está conosco, nos protegendo, nos guardando, abençoando o nosso corpo, livrando o nosso corpo das impurezas, eliminando essas impurezas e renovando o nosso sistema metabólico, físico, biológico, tudo que há em nós. Pedimos, Senhor, a tua proteção, o teu cuidado a cada noite e que ao dormir possamos nos entregar com fé em teus braços. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira. Quarta-feira agora nós teremos aí o encontro com o Jonas, tá bom? Tchau!